Bem-vinda, Carla Albuquerque. Carla, que prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada por aceitar o meu convite. O prazer é meu, Jéssica Nunes, muito obrigada. E assim, como ela acabou de falar aqui, né? Vamos seguir o canal do Pod Vamos, VIP. vamos seguir o canal da Carla também, Investigação Vamos lá, vamos lá. Mas o Criminal. canal, a Jéssica está fazendo um trabalho bem legal. A gente estava conversando antes, trazendo vários assuntos, vários temas de interesse. Nossa, e como tem coisa para falar, né, Carla? Muita. Gente, por onde começa? Eis a questão. Carla, já sei, vou começar do início da sua carreira. Como que alguém, porque até então, para mim é entretenimento, mas eu nunca pensei em levar o jornalismo para a área criminal. O jornalismo que eu faço é um pouco mais leve. Como que alguém pensa em atuar nessa área? Como foi para você entrar nesse ramo da investigação criminal? Então, eu trabalho, né, na indústria, no audiovisual, já há muitos anos. Há exatos 35 anos. Né? Estou há bastante tempo no audiovisual. E o jornalismo investigativo, o documentário investigativo, ele só vai chegar na minha vida lá na frente. Né? Eu trabalhei em grandes empresas, em grandes conglomerados de mídia do Brasil e fora do Brasil também. Eu passo um bom tempo da minha vida nos Estados Unidos, trabalhando para empresas americanas grandes, até que vem o desejo de voltar para o Brasil e aí de ter a minha própria empresa, porque não sentia mais aquele desejo de continuar trabalhando para alguém, mas de poder trilhar aí um caminho, principalmente para a gente poder devolver um pouco de tudo aquilo que a gente aprendeu. Acho que chega uma hora que a gente tem que passar isso para as outras pessoas. E quando eu faço, né, esse caminho de voltar, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela área policial e a área investigativa, né? A questão da investigação, ela vive dentro de todas as pessoas. Você pode desenvolvê-la ou não. E o que acontece? Morando nos Estados Unidos, um dos programas que mais fazia sucesso na televisão americana, na verdade, ele batia o jornalismo, né? O hard news ali do horário nobre, né, da TV aberta, era o Cops. Então, era uma coisa assim, era interessante ver aquilo, né? Porque ele dava uma audiência tão boa ou maior. Né? Tem ali as línguas que dizem que a Fox é o que ela é, muito por conta dos Simpsons e do Cops, porque o Cops ficou dentro da Fox durante muitos e muitos anos. E eu tive a oportunidade de conhecer o produtor, né, o produtor executivo, o criador de Cops, que é o John Langley, e converso muito com ele, porque eu queria trazer essa mesma ideia para o Brasil. E ele, enfim, ele foi o máximo, adoro ele, sabe? Passei por uma mentoração, inclusive, com ele, e volto para o Brasil com essa ideia de desenvolver um produto nos moldes do que era o COPS, porque isso nunca tinha sido feito no Brasil. Uhum. O Brasil faz programas policiais? Faz. O Brasil tem jornalismo policial? Tem. Mas o COPS ele é muito claro, né? Ele está dentro da linha de programas de realidade e, como os documentários, você pode seguir uma linha diferente do jornalismo. O jornalismo a gente tem que ouvir os dois lados, se tiver 3 ou 4, a gente tem que ouvir todos os lados, para que a gente tenha uma completa isenção. Mas no documentário, eu posso escolher ali um recorte, ou eu vou acompanhar essa pessoa, eu quero contar essa história, né, pelo ponto de vista dessa determinada pessoa, e a mesma coisa na realidade policial. Então, como é um produto de realidade policial, ele estava focado nos agentes da polícia para mostrar aquele dia a dia. E o ponto de vista que geralmente nós não temos acesso. Exatamente. Então, você imagina que era trabalhar. E a gente tem que voltar lá para trás, né? Estou falando aí de 1998, aonde você não tinha a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, que hoje tudo ficou mais fácil. Mas naquela época não tinha essa facilidade. E quem contava as histórias e quem conta as histórias do começo ao fim
são os policiais que estão naquela determinada ação, que estão naquele determinado chamado. Não existe a interferência de um jornalista, de um apresentador. O programa é um programa de realidade policial. Quem conta a história do começo ao fim são aqueles policiais que vão estar naquela ação. No máximo que a gente tinha era um acompanhamento ao vivo de alguma ocorrência que estava acontecendo na linha do Datena, Sim. desses programas que vão mais para esse lado, que foi o que o brasileiro aprendeu a... Sim, que é o que a gente chama do jornalismo mais sensacionalista. Exato. Que é aquela coisa de te prender. E você vai, se você cair naquele canal, as pessoas, eu não assisto. Mentira. Se você tiver lá, naquela época, né, que a gente mudava o canal, né, hoje mudou completamente, e você parar, se estivesse assistindo uma ocorrência, você vai parar para ver o que aconteceu. Uhum. Não tem como, você é dragado. Né? É uma questão, inclusive, de gatilhos emocionais. Sim. Mas só que o COPS, ele tem na verdade, ele tem um outro desenho de produção, aonde você vai estar acompanhando aquela determinada equipe, e, no final, você vai ter uma ocorrência, como você também pode não ter ocorrência nenhuma. A ideia era, de verdade, mostrar como é que era o dia a dia. Uhum. Porque parece que sempre que eu estou em uma ronda policial ou como equipe policial, alguma coisa vai acontecer. Muitas vezes, às vezes não acontece nada. Isso é uma realidade. E aí, tive essa oportunidade, aprendi bastante. E era uma época que os programas de realidade policial estavam, assim, em alta nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. E eu tive acesso também a uma tese de doutorado de um professor da Universidade do Arizona que estava estudando o impacto desses programas de realidade na sociedade americana. E ele traz ali informações muito interessantes, porque ele demonstrava que esses programas ajudavam a diminuir em até 30% a sensação de insegurança. Porque você coloca para a pessoa que está assistindo em casa o que de fato está acontecendo e explica para ela todo o procedimento de uma ocorrência, que muitas vezes, quando você vai jogar aquilo num programa jornalístico, ele pode ser aumentado, ele pode ter esse superlativo do sensacionalismo, e ali não, você vai ver exatamente como é que as coisas acontecem. É lógico que você pode se deparar com uma história horrível, né, com um caso muito pesado, como você pode também se deparar com coisas que são mais simples. Cotidianas. Exatamente, porque a polícia faz até um pouco um trabalho de psicólogo, né? Ah, com certeza. Apaziguador na maioria das vezes. E aí, quando eu chego aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos, a primeira coisa é que a polícia lá, ela é independente. Independente em que sentido? Ela não depende da decisão do governador. Ela tem independência, ela gerencia o seu orçamento. E cada estado funciona de uma forma, Exatamente. Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu quero trazer essa ideia, isso é muito legal, o brasileiro não conhece a sua polícia. Eu falei, eu quero, porque enfiei isso na minha cabeça. Eu, quando enfio uma coisa na cabeça, assim, gente, é um inferno. As pessoas, mas você tem certeza? Eu falei, tem. Só que eu ainda não entendia as dificuldades que eu ia passar. Primeiro, porque a polícia no Brasil, né, ela está, né, tanto a polícia militar como a polícia civil, elas estão embaixo do guarda-chuva da Secretaria de Segurança. E isso quer dizer o quê? Que a Secretaria de Segurança está embaixo do guarda-chuva do Estado, do nosso governador ou do governador de qualquer outro estado. Então, eles não podem fazer nada sem essas autorizações. Sim. Então, não é assim, você chega e você vai gravar com a polícia. Absolutamente. E eu não compreendia isso na época. E quando vamos voltar para os Estados Unidos de novo, lá não tem polícia militar e polícia civil. A estrutura é completamente diferente. Aqui, a gente tem duas polícias, quando a gente está falando do Estado. Aí, do município, a gente ainda tem a Guarda Civil Metropolitana e nós temos a nossa Polícia Federal, que os crimes de competência federal vão para a mão deles.
E, primeira coisa, as pessoas, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, eu lembro que as pessoas achavam que a pessoa começava a policial militar e se formava, sabe, delegado de polícia. Ah, como se houvesse uma hierarquia, um crescimento ali de carreira. São Tá. 2 órgãos completamente distintos, são carreiras distintas, e uma, na nossa polícia militar, é a nossa polícia ostensiva, que ela vai estar ali para coibir, né, não deixar que o crime aconteça. Uhum. Mas uma vez que o crime aconteceu, a nossa polícia judiciária entra, que é a nossa polícia investigativa. Então, assim, elas trabalham assim uma complementando a outra, mas são completamente distintas. Então, um usa uniforme, outro usa farda. Então, assim, um tem, né, todo um treinamento militar, o outro é civil. Então, são completamente diferentes. Então, Já primeira coisa começou aí. é explicar essas diferenças, a quantidade, quando a gente está falando, principalmente aqui, vamos das grandes cidades, né? E a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, entre outras, aí você vai ter unidades especiais, batalhões especiais. Então, em São Paulo você tem a Rota, COI. no Rio você tem o BOP, no Paraná você tem o Rony, enfim, são muitos na Polícia Militar. E na Civil, a mesma coisa. Uhum. E aí eu lembro que eu apresentei o projeto, né? Aquela coisa muito ambiciosa, né? Cheias de expectativas. Assim, mas eu venho de uma criação, Jéssica, que é assim, meu avô sempre falava para mim, não, você já tem, agora você corre atrás do sim, Uhum. né? E eu falo, olha, eu quero fazer isso, vou conversar, né, com as cúpulas, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, e até que eles me explicam, olha, a gente precisa de uma autorização aí do secretário de Segurança para fazer isso que você está nos pedindo aqui. Eles entendem que era uma coisa interessante, que isso nunca tinha sido feito. E eu lembro que eu vou conversar com o secretário de Segurança, que na época era o Ronaldo Marzagão, e eu digo que ele foi um cara visionário. Porque quando a gente apresentou o projeto, e no primeiro momento ele olhava com bastante até desconfiança, mas o que será isso, né? Porque É um projeto pioneiro, né? E a gente explicando que a gente precisava de independência. O que é essa independência? Que não haveria ingerência, né, das polícias, né, dos departamentos, dos batalhões em cima do que nós faríamos. O nosso compromisso seria sempre com a verdade, mas que não teria ingerência, porque senão aquilo não era um programa de realidade policial, seria no máximo um programa corporativo de determinada polícia. E ele me faz a seguinte proposta, ele fala, eu vou permitir que você faça um piloto. Vamos ver como é que é esse piloto, né? Para entender o que é isso, Porque, de novo, por mais que ele desse autorização, que a gente tivesse autorização do delegado-geral, do comandante-geral, você precisava também ter as autorizações de todos aqueles policiais, porque são eles que vão estar ali na linha de frente. Então, e quando a gente fala de autorização, é uma autorização de uso de imagem, ela é personalíssima. Se a pessoa não quiser, mas o teu comandante me deu autorização. Dane-se, ele não autoriza usar a imagem dele. Uhum. Então, a gente tem que entender isso também. Então, tinha todo um guarda-chuva jurídico que a gente também precisava conhecer, entender e aprender. Então, cada pessoa que estava ali conosco, a gente tinha que explicar. Então, assim, eu expliquei o que era esse trabalho, assim, acho que milhares de vezes, porque depois que a gente começou a gravar, tudo ficou mais fácil. Mas no começo a pessoa olhava, mas o que você quer? Você vai estar gravando, mas não tem um apresentador, não tem um repórter, não tem. Não, é você que conta a operação do começo ao fim. E mais ainda, a gente precisava treinar todas as equipes, porque lembra que eu te falei, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, nós tínhamos equipes dedicadas de produção ali, de filmagem, e cada equipe. Primeiro que a gente não podia ter aquela equipe grandiosa, porque aquilo, imagina, você atrapalha, né? Primeiro nós não poderíamos atrapalhar, nós não poderíamos significar risco para aquelas pessoas, e nós tínhamos que treinar todas aquelas pessoas também a se proteger. Então, todo mundo que trabalhou no Operação Policial teve que passar por um treinamento intensivo, não só com a Polícia Militar, mas com a Polícia Civil, de como
obedecer ordens, no sentido, ó, você não entra aqui antes, sabe, da gente ter certeza que ninguém corre risco. Você não pode ter o cinegrafista na frente do policial, porque você fala, como? Você tá filmando o policial de frente? É uma filmagem complicada, porque você tem que filmar ele pelas costas, você não pode estar na frente dele. Né? Então, e nós estávamos em todos os lugares. Porque um dos pedidos também era que nós não privilegiássemos nenhum batalhão ou nenhum departamento, nenhuma delegacia que a gente pudesse mostrar absolutamente tudo. E isso foi feito. E ficou muito interessante, porque, inclusive, eles também não conheciam o trabalho deles. Esse foi o primeiro retorno, não foi nem o da sociedade, foi deles, porque eles falam, nossa, somos nós, exatamente, e não tinha nossa ingerência, eram eles fazendo, lógico, sei lá, a gente às vezes ficava 2 horas gravando, e o programa tem 45 minutos, que era o horário de grade. Então, o que você vai fazer? A gente tem que comprimir aquilo sem modificar a história. Então, às vezes, você está lá passando tempo, esperando, aguardando. Você não precisa colocar aquilo porque não tem quem aguente. Então, você vai usar a sua habilidade do audiovisual para trazer, né? Sabe? A dinâmica necessária para o programa. Exatamente, para que as pessoas gostem do que elas estejam vendo. Então, se a gente vai usar a arte, ó, aqui passou, sei lá, 2 horas, depois de 2 horas, aguardando. Então, você não vai deixar ninguém esperando 2 horas. Porque, às vezes, nós ficamos ali, sei lá, 8 horas e, às vezes, nada acontecia. Porque você nunca sabe quando alguma coisa vai acontecer. E foi muito interessante, porque no final disso, Jéssica, eu lembro que a gente apresentou... Mas tinha um departamento que nós não tínhamos contemplado. A gente contemplou, acho que a grande maioria dos batalhões, dos departamentos de polícia, mesmo dos grupos operacionais. Aí eu lembro que o secretário falou para mim o seguinte, falou, olha, realmente é impressionante, um trabalho bem feito, um trabalho honesto, mas está faltando coisa aqui, Carla. Eu falei, está faltando o quê? Ele falou, olha, vocês não gravaram com o departamento de homicídios. E naquele primeiro momento eu falei, mas com o DHPP? Ele falou, lógico, ele é um departamento muito importante da nossa polícia e a gente precisa mostrar o trabalho deles. Eu falei, gente, mas a gente vai mostrar homicídio? Ele falou, então, agora fica a cargo de vocês como fazer isso sem ser algo que você torce e saia sangue. E eu lembro que a gente vai sair, né, com uma equipe do GEACRIM. O delegado era até o Alexandre Zakir, ele olha, ele fala, mas vocês vão me acompanhar? E foi um crime bárbaro, assim, bárbaro, que aconteceu na Zona Sul. E eu falei, gente, como é que nós vamos mostrar isso, né? Porque realmente um homem tinha sido executado, morto. E é lógico, o impacto de todo mundo, a primeira coisa que você vai olhar é para aquele corpo. Porque você não consegue tirar o olho daquilo. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, não. Isso aqui, graficamente, isso não é bonito, isso é um desrespeito com a família. Ele tem família, a gente não está aqui julgando se ele cometeu crimes ou não, mas assim, a questão é, isso aqui não é legal, porque aí passou do limite, sabe, do mau gosto. Do entretenimento, isso não é entretenimento, sim. Aí, eu lembro que eu vi, né, lá a papiloscopista, ela estava tirando as digitais, eu falei, olha só, vamos ficar... Focar na operação. Exatamente, na colheita dos vestígios. Então, eles foram buscar, né, os cartuchos da bala, da munição, pegar, né, a colheita de digitais, aí, sabe, de longe, porque a gente também não podia atrapalhar o investigador, mostrando que o investigador estava conversando com os locais para procurar informação. Você vai contando toda a cena sem mostrar a imagem daquele corpo. Aí, inclusive, o delegado fala bastante, explica como é que é aquele primeiro momento, o que é a informação mais importante. Ele fala daquelas primeiras 24 horas e das 48 horas, que são fundamentais, como é importante que a população leve informação para a polícia, porque a maior arma da polícia não é uma pistola, é a informação que ela vai conseguir colher. Se for uma informação fidedigna, a gente vai conseguir chegar numa solução de crime. E a gente consegue fazer esse episódio, e eu vou te falar, aquele que eu estava mais receosa é o que fica mais bacana. E ele fica tão bom que lá na frente,
quando a gente já está num processo grande, né, de estar produzindo os episódios, a TV a cabo vem atrás da gente querendo também esse produto voltado para a TV a cabo, e do Operação Policial vão nascer vários filhotes que a gente chama de spin-offs. E um deles é a divisão de homicídios. Nós gravamos, se não me engano, foram 6 ou 7 temporadas com a divisão de homicídios. Nossa, chegou a tudo isso. De tão grande que era a demanda das pessoas. E é aí que você descobre que os crimes familiares, que a gente vai, né, chamar, né, coloquialmente de crimes familiares, são os crimes que têm a maior procura. No sentido, é o que a grande maioria das pessoas quer ver.